Oi pessoal, vamos agora para mais uma atividade. Agora falar um pouquinho sobre o estágio 6, que é um texto um pouquinho mais complexo de estar escrito, estilo TCC, só que eu acredito até que vai ser mais fácil para estar escrevendo pela forma que ele vai ser colocado. Não vai ter aqueles itens separadinhos, né? Um texto corrido. Lembrando ali que o estágio 6, né? Ele não vai estar somando a semana de conhecimentos gerais, é só a soma da atividade 1 e da 2. Se passar, passou. Se não atingiu a média, fica como dependência, né? E o assunto que vai estar sendo colocado nesse texto, que você pode estar escrevendo, é em relação à pedagogia não formal. E o que seria essa pedagogia não formal? Ela vai estar entrando no sentido da hospitalar, da prisional, do terceiro setor e da empresarial. O terceiro setor seria aquelas ONGs, né? Em muitas cidades a gente não pode confundir até com a informal, porque tem muitas ONGs que trabalham em museus, em casa da cultura, e não estar confundindo com a informal, que é aquela que você vai estar levando lá a criança para estar tendo aprendizado e de forma fora da escola, vamos colocar assim, né? Então, essas daqui, tanto a hospitalar, quanto a prisional, quanto o terceiro setor, quanto a empresarial, ela é trabalhada pelo pedagogo. O pedagogo vai lá no hospital dar aula, o pedagogo vai lá na prisão também, né? Ou vai estar trabalhando numa equipe empresarial ali para estar passando informações importantes para eles. Mas vamos continuar. Primeiro, você tem que estar lá criando o teu subtítulo, porque o título já vai estar lá. Lembrando das letras, tudo caixa alta, tem que seguir aquele padrãozinho que está lá na folha timbrada à risca. Qualquer coisinha eles descontam. Pode ser feito em dupla, então se você tem alguém aí num grupo, aí numa dessa do WhatsApp, independente se não mora na mesma cidade, você pode estar fazendo pelo WhatsApp, ou você pode estar fazendo através do Drive, né, que você tem aquela opção ali de estar digitando o texto, enviando para um, enviando para o outro, e estarem fazendo essa conferência. É bem legal às vezes porque um corrige o outro, um olha o outro e facilita na parte da escrita. E é um final como diz, final do curso, o pessoal já está cansado de fazer texto, já está cansado de tudo. Então, às vezes, pode estar facilitando um pouquinho. Na introdução, ela vai ter um padrãozinho, um exemplo certo a ser seguido. Eu vou colocar aqui na tela o exemplo, tanto da introdução quanto da conclusão, depois para vocês estarem seguindo. Ela vai ter que ter o objetivo, a justificativa, a problemática. Lembrando ali, a problemática, uma pergunta, né? Só uma, não é um monte. E essa problemática é aquilo que você vai estar tentando responder no seu desenvolvimento do seu texto, tá? Essa introdução ela tem que ter de 5 a 7 linhas. Eu indico tentar fazer nas 6, porque assim, o teu texto tem que ser muito bem padronizado, porque se você tiver um parágrafo com 5 linhas e depois no desenvolvimento outro com 7, dessa diferença lá no desenvolvimento, eles vão falar que aquele de 5 ficou pouco texto escrito e o de 7 ou ficou muito, e eles vão descontar. Eles vão descontar, tá? No desenvolvimento, o que você pode estar falando? Sobre atuação, sobre o perfil. Como assim perfil? Como é que é o profissional? Ele tem que ser carinhoso, ele tem que ser mais sério, ele tem que ser mais calmo para passar isso daí. Se você procurar lá no Google, você vai ver. Até no material da disciplina, com certeza tem essa questão do perfil desses profissionais, porque de cada área vai ser diferente. Por exemplo, se for no empresarial, ele tem que ser mais dinâmico, pessoas mais velhas normalmente, né? Se for do hospitalar, tem que ser mais calmo, criança, normalmente ele bem debilitada, que você vai ter que estar passando, já estão num tratamento já exaustivo, então tu vai ter que ter uma forma mais carinhosa, mais calma de passar. Então, essa seria a questão do perfil do profissional. Atividade desenvolvida, porque são totalmente diferentes dos campos ali. Recursos, por exemplo, no hospital, você vai poder levar lápis, vai poder levar tesoura, vai poder levar um monte de coisa para a criança, para poder ser atrativo para a criança. Por exemplo, num prisional, você não vai nem poder levar uma tesoura, né? Até se for uma caneta, depende do tipo da caneta, eles não deixam entrar, porque pode virar uma arma numa rebelião ali. Então tem todos esses detalhezinhos que você vai ter que estar procurando para estar colocando. E como eu coloco isso? Indico, já que você tem que ter 3 autores diferentes,
cada assunto desse um parágrafo. E lembre, padronizar esses parágrafos. Eles podem ter no desenvolvimento de 5 a 7 linhas. Você nunca deve começar o desenvolvimento com citação e nem terminar ele com citação. Então você começa colocando o assunto ali sobre o campo de atuação, aonde que vai da onde você vai estar tirando esse profissional, né? Onde que ele vai estar atuando, e depois você coloca ali a tua citação. Pode ser citação direta curta, longa ou indireta. As diretas, né? Tanto faz a curta ou a curta é aquela seria até 3 linhas, a longa é aquela que vai passar de 3 linhas, a indireta é aquela que você lê o texto e vai estar descrevendo com as tuas palavras o que você entendeu do texto, claro que nunca fugindo do que o autor passou, né? Lembrando daí também, nesse desenvolvimento ali, o último parágrafo do desenvolvimento, porque seria o penúltimo do texto, porque depois ainda vem a conclusão, né? Você tem que estar colocando tentando responder a seguinte pergunta ali. Enquanto futuro pedagogo, que reflexões você pode fazer sobre a pedagogia na educação não formal? Qual reflexão no sentido de qual importância que você vê essa pedagogia estar sendo atuada nesse local que você escolheu, né? E depois, por final, conclusão nesse modelinho ali, dizendo de 5 a 7 linhas, ali que também você vai ter que estar voltando, né, a síntese das ideias dissertadas, então quer dizer que você tem que estar lembrando o objetivo, lembrando o que foi colocado lá no início, né, do seu texto e respondendo a problemática esse exemplozinho que está aí na tela. É fácil, as considerações finais ou a conclusão ali ela vai ter um pouquinho mais de linha, né, 5 a 10 linhas, é um texto fácil. Só cuidem para não se perder nas escritas de palavras muito repetitivas, não fugir muito o padrão da quantidade de linhas ali no desenvolvimento do texto. Na introdução também, na conclusão também, é um texto que eu digo assim, muito quadrado. Se você tiver tantas linhas ali, tantas no desenvolvimento, tanta na conclusão e seguir o que eles pediram para estar sendo colocado, é nota ótima. Cuidar também com repetição de palavras, a questão de você às vezes colocar o autor, né? Eu vi até algumas meninas que vendem atividades aí colocando errado. Se você coloca de acordo com Santos, por exemplo, S maiúsculo, Santos, abre parênteses, coloca o ano, ou coloca o ano, vírgula, P minúsculo, ponto, a página, quando for direta, fecha. Se for direta, tem que abrir e fechar aspas. Se for indireta, não precisa, daí você coloca só o sobrenome no início com a primeira letra maiúscula, o ano e escreve com as tuas palavras. Se você for dar crédito aos autores, lá no final da frase, daí lá já vai abrir os parênteses no início, tudo letra maiúscula, fecha no final, ponto lá no finalzinho. São regras, são detalhes simples, mas que acabam descontando bastante pontuação. Eles são muito rigorosos agora no finalzinho, tanto com tão rigorosos como foi a correção do TCC, será a do estágio 6. É para dizer a mesma equipe que vai estar corrigindo elas. Então, preste atenção, principalmente na questão da quantidade de linhas e nas informações que estiverem colocando. Lembrando ali, falam em 3 autores. Seriam 3 textos diferentes, tá? Se um texto, por exemplo, tiver 2 autores, não é só colocar mais um. São 3 autores em 3 textos diferentes que tem que ser colocado. Fora isso, são textos simples de ser feito, porque são poucas informações e eles até dizem o que precisa ser colocado ali no teu desenvolvimento, que seria como ali que eu falei, né? Perfil, atividade, campo de atuação, recursos, é fácil. Tu pode estar pegando para dizer ali, uma citação para cada informação e fechou o teu texto. Introdução e conclusão, não pode citação, nem no início do desenvolvimento e nem no final do desenvolvimento também não pode citação. Eu acho que ficou fácil de entender. Qualquer coisa, pergunta aí que eu tento responder, tá bom? Até o próximo vídeo.